A paz esteja convosco. Eu sou o pastor José Olá Fonseca. Essa aqui é a minha esposa, pastora Maria Aparecida Silva Fonseca. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quadrangular, a gente cumprimenta com paz seja convosco. Esses aqui são nossos 3 filhos, Luiz Henrique, o primogênito, Lauane Cristina e Luan Felipe. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu posso traduzir esse versículo assim: Eu plantei, pastor André Vidal e pastora Lúcia Vidal estão regrando, mas o crescimento virá de Deus ou está vindo de Deus. Meus parabéns a este casal que está dando continuidade ao trabalho que iniciamos aí no dia 10 de agosto de 1989, no bairro do Açude 2. Eu nunca esqueci o que Deus falou comigo no ano de 1999, quando Ele me enviou para Volta Redonda. Ele falou comigo: meu servo, vou te enviar para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade de Volta Redonda, para você fazer uma obra para mim lá. Você não fará uma grande obra. Você vai ser muito perseguido, acusado, caluniado, vai pensar até em desanimar. Mas eu te digo, seja firme e constante, perseverante. Você vai conhecer lá um casal. Este casal vai dar continuidade na obra que você vai iniciar. Eles, sim, farão uma grande obra. E realmente está se cumprindo o que Deus falou comigo. Passaram-se 6 pastores por aí depois de mim. Pastor André Vidal e pastora Lúcia Vidal são os 7º pastores. Eles estão permanecendo aí há mais de 20 anos. Quero testemunhar como eu e a minha esposa iniciamos os primeiros cultos da igreja. Nós iniciamos esse culto com criança. Eu comprava balas e pirulitos e distribuía para as crianças que brincavam de bola na rua. E convidava elas para ir no culto à noite. Elas iam e lotavam a igreja. E eu comprava mais balas e mais pirulito e continuava esse tipo de trabalho. Elas também iam e lotavam a igreja. Ensinávamos a elas a obedecerem os seus pais e também aos seus professores. E também ensinávamos a elas sobre Jesus Cristo. Essas crianças tiveram mudança de comportamento em casa. Com isso, os seus pais também passaram a frequentar a igreja e lotaram a igreja. E assim foi estabelecida esta igreja. Aluguei um salão no Açude 2. Ali nós iniciamos os primeiros cultos da igreja do Evangelho Quadrangular. Orei a Deus, pedindo a Deus para me dar condições de comprar um terreno, construir a igreja e tirar a igreja do aluguel. Ficamos pagando aluguel por apenas 11 meses e Deus realizou um grande milagre. Deus assentou no meu coração para entrar em contato com um casal de amigos meus que moravam em Sydney, na Austrália. Irmão Jorge e irmã Aparecida, e pedi a eles uma oferta para comprar um terreno em Volta Redonda. Este casal prontamente se prontificaram em me fazer a doação desse terreno. Assim que eu cheguei no bairro do Açude de ônibus, eu desci em frente de um terreno onde era uma oficina mecânica e esse terreno estava vazio e desocupado com a placa "Vende-se". Sentei no meu coração que era esse terreno que eu iria comprar para construir uma grande igreja para o Senhor Jesus. A igreja do Evangelho Quadrangular, em Volta Redonda. E durante 11 meses eu joguei dentro desse terreno 15 pedras. 3 pedras significando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e 12 pedras significando as 12 tribos de Israel. E eu falei para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me dê este terreno aqui para eu comprar e construir uma grande igreja para o Senhor, aonde nós iremos ganhar muitas almas para Ti. E eu disse para Deus: assim que eu comprei esse terreno, eu vou procurar essas pedras dentro desse terreno, vou fazer destas pedras uma coluna para a edificação da tua igreja. Quando eles me mandaram o dinheiro, eu comprei justamente esse terreno e imediatamente eu comecei a quebrar todas as edificações que estavam dentro desse terreno. Com a ajuda de crianças e de vários irmãos da igreja, nós construímos
um salão de tábua. Esse salão de tábua ficou pronto com 2 banheiros, um masculino e um feminino. Fizemos uma linda inauguração, tirando a igreja do aluguel, transferindo a igreja do açude 2 para o açude 1. Esse salão tinha o comprimento de 6 metros de largura por 12 metros de comprimento. Eu cumpri a minha promessa feita a Deus. Procurei no terreno várias pedras e fiz o lançamento da pedra fundamental da igreja. Coloquei como pedra fundamental 15 pedras. 3 pedras significando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 12 pedras significando as 12 tribos de Israel. Coloquei também a declaração de fé, o estatuto e uma Bíblia virgem, uma Bíblia nova, com a ajuda do pastor José Maria. A boa mão do Senhor estava sobre nós. Jeová Jiré, o Deus provedor, estava mostrando o seu poder e agindo em nosso favor. Proveu todos os recursos financeiros para esta obra ficar pronta. Pagamos somente 1 ano de aluguel, 12 meses de aluguel, porque Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. Deus nos colocou por cima e não por baixo. O comprimento desse salão era 6 por 12. 3 meses depois, eu e a minha esposa pegamos uma cortina, dividimos esse salão ao meio e fomos morar no fundo desse salão aí, para não pagarmos também aluguel da casa pastoral. Morávamos eu, a minha esposa e os meus 3 filhos, ainda pequenos. A boa mão do Senhor estava nos abençoando e nos fazendo prosperar. A igreja crescia. A boa mão do Senhor estava nos guardando. E a igreja, ela foi crescendo. Sempre fazíamos mutirões com os irmãos da igreja para tirar a igreja daquele salão que nós construímos de tábua. E os irmãos prontamente se prontificavam a ajudar na construção. Eles não mediam esforços para nos ajudar. Fizemos aí na igreja o tanque de batismal, sala de escola bíblica dominical e também construímos um belíssimo escritório pastoral. Fizemos culto ao ar livre, fizemos evangelismo, toda a igreja trabalhava unida. Eles não mediam nenhum esforços para se unir com o pastor e para se unir com a pastora. Através de evangelismo, tivemos grandes colheitas espirituais para o reino de Deus. Deus realizou muitos milagres de cura divina aí na igreja. Inclusive, muitos devem lembrar quando Deus ressuscitou a irmã Etelma aí na igreja, para a glória do nome dele. Na época, ela era uma grande macumbeira, que comia cadáveres, comia defunto e fazia despacho aí no Rio Paraíba. Realizamos um grande batismo. Vários batismos foram feitos aí na igreja. A igreja crescia, a igreja expandia. Abrimos várias congregações. Em 2 anos, abrimos 10 igrejas e ajudamos na época a construir 5 igrejas. A igreja do Padre Jósimo, a igreja de Santa Rita do Zaru, 2 igrejas no bairro Retiro, a igreja do pastor Edson Felicíssimo e a igreja do pastor Joaquim. E esse belíssimo templo, essa belíssima igreja aí no bairro do Açude. Também tínhamos vários pontos de pregações, culto nos lares. Tínhamos 2 horas de programa de rádio, a Cadeia da Prece Poderosa, incluindo uma FM, em 3 emissoras da cidade. Esses programas tinham o índice número 1 ou número 2 de audiência na cidade e na região. Deus nos deu grandes vitórias nesta igreja. Deus nos honrou nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja ficou bonita, a igreja foi linda. E o pastor André Vidal e a pastora Lúcia Vidal, meus filhos espiritual neste ministério, nessa cidade de Volta Redonda, estão dando continuidade na construção da igreja, na reforma da igreja e no crescimento espiritual deste ministério.
Este casal, pastor André e pastora Lúcia, estão de parabéns. Permanecemos nessa cidade de 1989 a 1999. Foram grandes vitórias que Deus nos deu aí. E esse foi o dia da nossa despedida desta igreja. Tudo se esclarece com o tempo. Foi Deus que nos tirou dessa cidade para nos levar de volta para a cidade de Campo do Jordão, aonde nós tínhamos iniciado uma obra missionária no bairro Vila Albertina. E Deus nos levou de volta para lá, para nós darmos continuidade e construir lá também um belíssimo templo. Em 1999, passei esta igreja para o pastor Júnior, com a direção do Espírito Santo e com as ricas bênçãos de Deus. Eu e minha família fomos para Campo do Jordão. Reassumimos a igreja que nós tínhamos no ano de 1988, onde nós alugávamos um caminhão de carroceria 13x13 e fazíamos o culto ao ar livre em cima desse caminhão. Na época eles jogavam em nós ovo podre, chuchu podre, tomate podre, jogavam pedras e ainda dava tiro para o alto. Mas a obra estava sendo feita e a obra foi feita. A igreja foi estabelecida. 11 anos depois desta época, Deus me leva de volta para construir o templo. E eu levo comigo a minha esposa, meus 3 filhos, a pastora Albaniza, o pastor Herrera, o pastor Amaro, ex-ancião da Testemunha de Jeová, que congregava comigo e era meu auxiliar de pastor. Levei também 2 ex-padres que congregavam conosco aí no bairro do Açude para me ajudar na igreja lá em Campo do Jordão. Eu sou a esposa do pastor José Olavo, eu sou a pastora Maria Aparecida Silva Fonseca, missionária Aparecida para muitos aí de Volta Redonda. Eu quero dizer a todos vocês, amados irmãos, que essa igreja está dentro do nosso coração. Foi uma igreja que nós demos início no ano de 1989 e ficamos aí até o ano de 1999. E nós demos a nossa vida aí pela obra de Deus na igreja do bairro do Açude. Não somente nós, mas tantos outros irmãos que se uniram a nós para fazer esta bela obra que hoje nós vemos sendo uma continuidade do ministério aí do pastor André Vidal e pastora Lúcia Vidal, nossos amados irmãos em Cristo, pessoas que nasceram na igreja quadrangular, se batizaram, casaram, têm filhos e hoje estão aí pastoreando a igreja. Isso para nós é maravilhoso, maravilhoso saber que a igreja quadrangular do bairro do Açude está em boas mãos. O pastor André, ele está já aí há 22 anos nessa igreja. Que bênção! E nós ficamos muito felizes, irmãos, porque a igreja ficou nas mãos de alguém especial, alguém que Deus preparou, que Deus levantou, que Deus chamou para cuidar dessa obra aí no bairro do Açude. E eu sei que ela cresceu bastante e está em boas mãos. Um grande abraço, pastor André Vidal e pastora Lúcia, e a todos da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro do Açude. E eu quero deixar nessa noite essa palavra de solidariedade, de conforto, para que vocês continuem nessa mesma caminhada, essa mesma visão de continuar fazendo essa obra crescer, continuar ganhando almas para o Senhor Jesus. Volta Redonda é uma cidade muito grande, há muito espaço aí ainda para outras igrejas serem abertas. E Deus vai usar você que está aí agora para ganhar outras almas e também abrir outras igrejas. Não é fácil, mas se o Senhor estiver ao nosso lado, tudo dá certo. Vocês podem ver pela história da igreja quadrangular do bairro do Açude, que Deus providenciou todas as coisas, desde a compra do terreno até o ponto que está hoje. Eu sei que vocês têm vivido milagres aí por essa construção, por esta obra erguida aí no bairro do Açude. Eu quero deixar para vocês o meu abraço, dizer que eu amo cada um de vocês. Me lembro de muitos, vocês estão aqui dentro do nosso coração.
E eu espero em Deus um dia poder reencontrá-los, poder estar com vocês aí no bairro do Açude. Então eu deixo essa palavra de ânimo para vocês. Continuem. Não desistam, a obra é árdua, o caminho é estreito, há muitos obstáculos, mas se o Senhor Jesus estiver à sua frente, você, igreja do Senhor, vai vencer. Eu deixo o meu abraço para vocês, esse abraço fraterno. Um grande beijo para vocês, aos que eu conheço de muitos anos e aos novos, né, os que eu não conheço, mas que também moram no nosso coração. Eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Amém? Ao pastor André, à pastora Lúcia e a todos os demais irmãos, cooperadores, diáconos, diaconisas, aos adultos, às crianças, aos líderes, aos músicos desta igreja, também aos jovens da igreja, uma mocidade linda que eu creio tem aí. Que Deus continue abençoando você jovem, seja forte, valoroso, você jovem. Deus tem um chamado para você, um chamado específico, um chamado especial para você fazer a obra. O campo é grande e Deus precisa de pessoa como você, jovem da Igreja Quadrangular do bairro do Açude. Um abraço para vocês também, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus continue abençoando vocês grandemente e que essa obra continue sendo feita, prosperando, porque Deus vai usar vocês aí. Amém? É isso que eu desejo a todos vocês, a Igreja do Senhor, reunida aí no bairro do Açude 1. Um abraço, fiquem na paz, um grande beijo. Deus abençoe.